começamos bem, né? Começamos bem. Que bom! E que a gente continue assim. Poderia ter sido menos sofrido? Poderia. Poderia ser menos sofrido. Mas eu acho que é assim, né? Acho que se a gente não tem pelo menos um pouco de sofrimento no final do jogo, acho que não seria o Santos, né? Quem que não ficou nervoso na hora que o Mirassol fez o gol de pênalti? Eu fiquei. Me veio aquele medo na cabeça. Agora só falta o Mirassol empatar, faltando pouquíssimos minutos para o jogo acabar. Que bom que isso não aconteceu. Mas o que a gente pode falar desse jogo, né? Vamos comemorar esse jogo, é claro que a gente vai comemorar essa vitória, mas a gente tem que analisar muito bem os pontos, os fatos de como que foi essa partida. Foi um Santos muito melhor do que eu imaginava. Vou confessar que foi muito melhor do que eu imaginava. Eu confesso que eu estava preocupado. Eu estava muito preocupado. Quem não estava, na verdade, né? Quem não estava preocupado. Mas, assim, do Santos fazer um jogo ruim, de além de uma eventual derrota, do Santos fazer um jogo ruim, daí a gente já tá falando um monte de coisa ruim aqui agora. Daí a gente tá bravo, daí a gente tá com a paciência esgotada com esse time logo no primeiro jogo do Campeonato Paulista. Eu não descartaria essa possibilidade, sendo bem honesto e bem sincero. Eu acho que nenhum torcedor santista mais otimista estava esperando isso, uma vitória como essa. É claro que eu tô até exagerando falando isso, o torcedor santista mais otimista, porque a gente nem chegou no final da primeira fase ainda. Né? O campeonato acabou de começar, foi só o primeiro jogo, então ainda tem muita coisa para acontecer. Mas eu não quero aqui ficar falando um monte de coisa ruim, né? Mas tá, vocês estão entendendo tudo que eu estou querendo dizer? Né? A gente tá preocupado de ser um jogo ruim, do Santos jogar mal, do Santos perder esse jogo para o Mirassol. A gente estava muito preocupado com tudo isso. Mas o Santos superou muito a minha expectativa. Né? O mínimo que eu esperava que o Santos fosse jogar bem, o Santos jogou muito melhor do que o mínimo que eu esperava que fosse jogar. De fazer uma boa partida, no sentido de fazer uma boa partida. O Santos jogou muito melhor do que eu imaginava, do que o mínimo que eu poderia imaginar que ele fosse jogar bem se ele jogasse bem esse jogo. Ele encarou o Mirassol com vontade, ele fez um bom jogo, deu ânimo pra gente, principalmente no primeiro tempo. Eu senti muito ânimo por parte do Santos. O Santos soube encarar bem o Mirassol, foi ao ataque, levou perigo. É claro que o Mirassol também ofereceu bastante perigo. O Mirassol ofereceu bastante perigo. Não é porque o Santos fez um bom jogo que o Mirassol também não deixou de atacar, que o Mirassol não deixou de ter chance, que o Mirassol também não jogou bem. O Mirassol fez um bom jogo sim, por mérito próprio. E se não fosse o Gabriel Brazão, o resultado poderia ter sido diferente. E esse jogo poderia ter sido terminado com uma vitória do Mirassol, o Santos poderia ter perdido do Mirassol, se não fosse o Gabriel Brazão também. Então o Santos jogou bem, mas também sofreu. Mas quando sofreu, se defendeu. Quando sofreu, tava com a defesa segura. O Gabriel Brazão tava lá para não deixar a bola entrar. Tava lá para não deixar o gol do Mirassol acontecer. Ele fez várias defesas muito difíceis. Muito difíceis. Se não fossem essas defesas, o resultado poderia ter sido diferente. Então isso que a gente tem que analisar bem. O Santos fez um bom jogo. E além de fazer um bom jogo, quando sofreu, soube se defender. Soube se defender da melhor forma. Então, isso a gente tem que olhar com muita positividade. A gente tem que olhar muito bem para isso e levar isso tudo como pontos positivos. E assim, o segundo tempo foi um pouco mais pegado, foi um pouco mais sofrido, a gente passou um pouco mais de tensão, mas era tudo no limite do suportável. E o gol do Guilherme no segundo tempo, que aliás foi um golaço, um gol lindo, lindo do Guilherme, maravilhoso. Aquele gol de falta do Guilherme foi incrível. Um gol de falta incrível do Guilherme. Foi pra, assim, acalmar a gente, deixar a gente mais tranquilo. É claro que quando vem o pênalti do Mirassol, porque depois disso o Mirassol foi lá, atacou, tentou alguma coisa, teve o pênalti marcado, que foi bem marcado, né? A gente tem que falar com honestidade. Foi um pênalti bem marcado, aquilo foi pênalti mesmo por parte do JP Sherman. Ele, de fato, marcou um pênalti, foi um pênalti merecido pro Mirassol. Enfim, né? Apesar de a gente tem que falar isso aqui, que foi pênalti mesmo. E aí,
a gente esperava que o Gabriel Brazão fosse defender esse pênalti, né? Assim, se ele defendesse esse pênalti, era para coroar a boa atuação dele. Infelizmente, ele não conseguiu isso. Mas eu também não vou tirar todo o mérito que ele teve, porque, como eu falei, se não fosse ele, o resultado poderia ter sido diferente. E acho que no pênalti, a culpa não foi dele. Claro que não foi culpa dele. E acho que o goleiro nunca tem culpa quando é pênalti, a não ser que ele mesmo tenha cometido esse pênalti. Mas que é complicado defender um pênalti, é complicado para qualquer goleiro. Então, ele não teve culpa nenhuma no gol, até porque nem o pênalti nem foi ele que cometeu esse pênalti para o Mirassol. Então não tem nem que tirar o mérito dele, né? Mas é claro, né, a gente fica nervoso quando o Mirassol faz esse gol de pênalti, vem aquele medo do Mirassol acabar empatando um jogo que estava 2-0 até os minutos finais. Mas que bom que isso não aconteceu. Que bom. Então, enfim, começamos com vitória, começamos bem, que ótimo, que maravilha, que continue assim, que o Santos faça um bom Campeonato Paulista nessa primeira fase, que o Santos avance de fase, porque é o mínimo que o Santos tem que fazer. O mínimo que o Santos tem que fazer é avançar de fase. O ano passado o Santos chegou na final do Campeonato Paulista. Que lindo! É claro que não foi lindo, né? Não foi lindo porque perdeu a final pro Palmeiras. Palmeiras que é uma pedra no sapato do Santos. Mas a gente não esperava nem que o Santos fosse chegar na final do Campeonato Paulista. E isso aconteceu. Né? Então que o Santos faça um ano de se surpreender novamente, que o Santos pelo menos passe de fase no Campeonato Paulista, avance, e depois disso a gente vê o que vai acontecer. Mas no mínimo uma primeira fase de Campeonato Paulista decente, que é o mínimo que a gente espera. E tem que ser assim pelo menos. É isso que a gente tem pra falar aqui. E aqui, falando aqui do Soteldo. Soteldo fez uma partida perfeita, excelente a partida do Soteldo. Soteldo volta e volta muito bem. Soteldo volta e volta para reforçar esse time. Né? Ele fez uma partida muito boa ontem e que continue assim fazendo partidas muito boas também ao longo deste ano, ao longo desse Campeonato Paulista, desse ano de 2025 em si. Não só ele, mas todo o time, a equipe toda em si, que a gente possa ter um ano tranquilo com o Santos, né? Enfim, então o Santos vence, né? 3 pontos, o Santos é o segundo colocado do grupo B, que é o grupo que o Santos está, é o grupo B, segundo colocado, isso porque o Guarani é o primeiro colocado com a mesma pontuação, a mesma quantidade de pontos, 3 pontos também, mas o Guarani acaba levando vantagem pelo saldo de gols, que o Guarani ganhou de 2-0, o Santos ganhou de 2-1, então o Guarani tem 2 gols marcados e nenhum sofrido, o Santos tem 2 marcados e 1 sofrido. Então, por isso o Santos fica em segundo lugar. Mas enfim, é partida por partida. Né? Então, próximo jogo agora contra a Ponte Preta, né, no Moisés Lucarelli, fora de casa, domingo às 8h30, que o Santos faça mais um bom jogo e consiga ter um resultado bom diante da Ponte Preta, né? E é isso que a gente tem pra falar aqui, né? E no mínimo, que avance de fase no Campeonato Paulista, que é o mínimo que tem que ser para o Santos. Né? Um time que é o Santos tem que pelo menos avançar na próxima fase do Campeonato Paulista. Né? Chega de sofrer, chega de ter sofrimento como a gente teve nos últimos anos, tirando o ano de 2024, mas até o ano de 2023 a gente teve muito sofrimento com esse time até no Paulista, que isso não volte a se repetir. Enfim, então é isso, né? Então vamos tirar essa sexta-feira e até o sábado para comemorar, e domingo mais um jogo, e que domingo a gente faça mais uma boa partida e consiga mais uma vitória. Enfim, então é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Espero que tenham gostado. Já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para que assim você não perca nenhuma notificação de vídeo novo e sempre se mantenha informado sobre o Santos. E também fala desse canal para todo o santista que você conhece, para que ele também possa se inscrever e se manter informado sobre o Santos. Porque fazendo isso você vai estar me ajudando muito na divulgação dos vídeos do canal. Não custa, é de graça, você não paga nada. Então faz isso para poder me ajudar, para me dar aquela força, aquela moral, que é sempre muito bem-vinda. Também me segue no Instagram, como eu sempre faço, deixo o link do meu Instagram aqui embaixo na descrição do vídeo para você poder me seguir. Vai lá e me segue. Agora eu vou ficando por aqui. Só que logo mais eu volto com mais vídeos e conteúdos para vocês. Então é isso, gente. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.